Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos semelhança entre triângulos. Mas vamos começar vendo como identificar quando dois triângulos são semelhantes. Acompanhem. Aqui nós temos o triângulo ABC. Bom, vamos colocar um segmento de reta. Reparem que aqui nós temos um segmento de reta MN, de forma com que os lados MN e BC são paralelos, ou sejam paralelos. Bom, aqui nós temos dois triângulos. Se vocês repararem, nós temos o ângulo B igual ao ângulo M, pois esses ângulos são correspondentes. E também podemos observar que o ângulo C também é igual ou congruente ao ângulo N, pois são correspondentes no mesmo caso anterior. Bom, agora vamos separar esses triângulos. Com isso, nós temos dois triângulos. E se vocês observarem, o ângulo A é congruente ao ângulo A do outro triângulo. Esse símbolo com três retas horizontais significa congruente, mesma medida. O ângulo B é congruente ao ângulo M. E o ângulo C é congruente ao ângulo N, comparando os dois triângulos. E como os três ângulos são congruentes, nós podemos fazer uma proporcionalidade entre os lados correspondentes. Vamos analisar os lados correspondentes, que são os lados opostos aos ângulos congruentes. Vamos fazer a razão entre esses lados e verificar a proporcionalidade. Reparem, nós temos que o lado AB sobre o lado AM é igual ao lado BC sobre o lado MN. E também podemos fazer uma outra proporcionalidade, que é igual ao lado AC sobre o lado AN. E assim nós fazemos aí as proporcionalidades em relação aos lados correspondentes. Então, quando nós temos ângulos congruentes, correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, a gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes. Nesse caso, o triângulo ABC e o triângulo AMN são semelhantes. Então, galera, fiquem ligados. Triângulos semelhantes são aqueles que possuem os ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Então, vamos ver um exemplo onde nós praticaremos esse conceito. Dá uma olhada. Vamos ver qual é a medida do lado DE, sabendo que BC e DE são paralelos. Então, a gente tem um caso parecido aí com a definição. Nós temos um triângulo maior e um triângulo menor. Só que nós temos algumas medidas, alguns números. Bom, a gente quer saber o lado DE, então vamos chamar de X, só para padronizar. Agora a gente vai observar a semelhança entre os triângulos menor e o triângulo maior. Bom, reparem que o ângulo B é congruente ao ângulo D, pois eles são correspondentes. E temos também que o ângulo C é congruente ao ângulo E, pois também são correspondentes. Bom, assim nós conseguimos identificar uma semelhança entre esses triângulos. Então vamos separar esses triângulos como nós fizemos anteriormente para analisar melhor a correspondência entre os lados proporcionais. Mas se vocês observarem o triângulo maior, o lado AD, ele é composto pelo segmento AB e BD. E separando, a gente vê que o lado AD fica 6 mais 8, ok? Então, nós podemos colocar 14. Confiram aí. E agora nós vamos fazer ali as proporções envolvendo os lados correspondentes. Reparem que a gente pode olhar os ângulos para poder se guiar na hora de escolher os lados corretos. Então, vamos ver o ângulo amarelo. Vamos ver o segmento que é oposto a ele no triângulo maior e no triângulo menor. No triângulo maior é o AD e no triângulo menor é o AB. Então, nós podemos fazer a razão AD sobre AB. Vamos ver agora o ângulo verde. O ângulo verde no triângulo maior, o oposto ao ângulo verde, o lado, é o DE. E no triângulo menor, o lado oposto é o BC. Então, nós podemos falar que AD sobre AB é igual a DE sobre BC. E aqui nós fazemos uma proporção. Bom, vamos trocar pelos valores? AD é 14 e AB é 8.
Fica igual a DE, que é o que nós queremos descobrir, que é x, sobre BC, que é igual a 4. Bom, reparem, na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós podemos multiplicar cruzado. Vamos multiplicar os meios e os extremos. Aqui, vamos multiplicar primeiro 8 vezes x. 8 vezes x é igual a 8x. E vamos igualar ao resultado da multiplicação 14 vezes 4, que é igual a 56. Confiram aí. Agora, reparem, 8x é igual a 56. Queremos descobrir um número que multiplicado por 8 dá 56. Basta dividir. Operação inversa. X é igual a 56 dividido por 8. Bom, aí a gente lembra da tabuada. O número que multiplicado por 8 dá 56, ou seja, 56 dividido por 8 é 7. Acabamos de achar aí o que o exemplo pediu, que é o valor do segmento aí DE, que é igual a 7. Bacana, né, gente? Nesse exemplo, nós vimos que para achar um lado desconhecido entre dois triângulos semelhantes, basta analisar a proporcionalidade entre os lados correspondentes. Bom, vamos ver mais um exemplo para a gente ficar mais fera nesse assunto. Então vamos ver quais são as medidas dos lados CE e DE, sabendo que AB e CD são paralelos. Se vocês observarem, nós temos dois triângulos, né, e AB e CD são lados desses triângulos. E o exemplo está dizendo que eles são paralelos. Bom, assim vamos tentar verificar a semelhança entre esses triângulos. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um triângulo dentro do outro. Como assim? Vamos dar uma olhada na animação. Aqui nós colocamos um triângulo dentro do outro. Agora a gente vai comparar aí os ângulos correspondentes. Reparem que o ângulo no vértice E, o amarelo, ele é comum aos dois triângulos. E se a gente olhar as correspondências, verificando o lado AB e o lado AC paralelos, a gente verifica que o ângulo C é correspondente ao ângulo A, ou seja, eles são congruentes, têm a mesma medida. E o ângulo D é correspondente ao ângulo B, também são congruentes, têm a mesma medida. Então, assim a gente consegue analisar melhor a correspondência entre os lados desses triângulos. Reparem, a gente pode falar que AB sobre CD é igual a AE sobre CE. Então, a gente fez ali uma proporção. E dá para fazer mais uma razão, incluir mais uma razão nessa proporção. Nós podemos dizer que isso é igual também à razão BE sobre DE, ou seja, os lados correspondentes entre esses dois triângulos. Isso analisando os ângulos opostos, ângulos congruentes. Agora nós conseguimos, com essa razão, voltar no formato inicial para calcular a medida do segmento CE, ou EC, e o segmento DE. Bom, aqui nós vamos substituir os valores. Reparem que já está montado, agora é só fazer a substituição. AB mede 10 e CD mede 5. Podemos falar que isso é igual a AE, que mede 8, e CE, que a gente chamou de x. Bom, reparem que aqui nós já temos uma proporção e três valores são conhecidos. Então, da mesma forma que o exemplo anterior, nós podemos determinar o quarto valor, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Vamos multiplicar cruzado e vamos fazer 10 vezes x, que é igual a 10x, igualar a multiplicação 5 vezes 8. O resultado é 40. Bom, 10x é igual a 40, x é igual a 40 dividido por 10. E 40 dividido por 10 dá 4. Achamos a medida do lado CE ou EC, tanto faz, que é igual a 4. Agora vamos substituir o BE pelo valor desse segmento. Observem, lá na imagem a gente acha BE igual a 14. E vamos, através dessa proporção, achar o valor do segmento DE, que a gente chamou de y. Vamos lá, aplicando a propriedade fundamental das proporções, a gente pode multiplicar 8 por y, que é 8y, e 4 por 14, que é igual a 56. Bom, y é igual a 56 dividido por 8. Também podemos analisar da tabuada que o resultado é 7. Então, concluímos que o segmento DE
mede 7. Viram como não tem mistérios? Para determinar um valor de um segmento entre triângulos semelhantes, basta identificar a proporcionalidade existente nesses triângulos, observando sempre os lados opostos aos ângulos congruentes. Vamos agora ver um exemplo contextualizado, onde a gente vai ter que achar uma medida de um lado. Observem. Aqui nós temos um prédio e a aluna Joana. Bom, a aluna quer achar a medida da altura desse prédio, mas ela observou que os raios, os raios solares, incidem paralelamente aí sobre o prédio e sobre a Joana. E assim formam ângulos iguais ali com o chão. Bom, mas vamos ver isso melhor? Aqui vamos analisar a projeção das sombras, a medida delas. A sombra do prédio é de 2 metros e a sombra da Joana é de 40 centímetros. E a altura da Joana é de 1,40 m, ou seja, 1,4. Agora vocês reparem que nós temos duas estruturas de triângulos retângulos. Ó. Nós temos um triângulo retângulo formado pelo prédio e a sombra, e pela Joana e a sombra dela. E agora eu faço a pergunta: qual a altura do prédio? Bom, reparem, se os triângulos são retângulos, eles têm o ângulo de 90 graus. E esses ângulos ali formados na sombra do prédio e da Joana, eles têm a mesma medida, pois os raios de sol são paralelos. Bom, agora a gente consegue fazer uma semelhança. Reparem, vamos nos concentrar apenas nos triângulos. A gente chamou a medida ali da altura do prédio de x. Mas, olha só, a gente já tem dois ângulos aí congruentes nesses triângulos. Reparem que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Isso nos leva a concluir que o terceiro ângulo dos dois triângulos também são congruentes. Bom, antes de continuar, vamos padronizar todas as medidas. Reparem que tem uma das medidas no triângulo menor está em centímetros. E para trabalhar com a proporcionalidade, nós temos que converter essa medida em metros, para ter todas as unidades medidas iguais. 40 centímetros equivale a 0,4 metros. É só dividir por 100. Bom, agora nós podemos fazer a proporção. Reparem, os lados correspondentes entre os dois triângulos, nós temos o quê? No lado maior ali, oposto ao ângulo vermelho, nós temos x. E no triângulo menor, a gente tem o quê? Oposto ao ângulo vermelho, 1,4. Então, escrevemos x sobre 1,4. Então, vamos fazer a razão entre a medida dos dois outros lados correspondentes. Se repararem, a medida oposta ao lado roxo nos dois triângulos, no maior nós temos 2 e no menor 0,4. Então, fazemos 2 sobre 0,4. E agora a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções. Vamos multiplicar cruzado. 0,4 vezes x é igual a 0,4x. É igual a 2 vezes 1,4, 2,8. Agora podemos passar o 0,4 para o outro lado dividindo, fazendo uma operação inversa. X é igual a 2,8 dividido por 0,4. E fazendo essa divisão, nós encontramos x igual a 7. Então, concluímos que a altura desse prédio é de 7 metros. Muito legal esse exemplo, né, gente? Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que tenham curtido os exemplos apresentados sobre semelhança entre triângulos. Pratiquem para poder ficarem seguros desse conteúdo. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!